Olá, meu amado, olá, minha amada, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a vida de todos os seus familiares, da sua casa, que o Senhor possa aí entrar, né, com a sua paz e inundar o seu coração e o coração de todos os teus entes queridos, tua família, aí, teus amigos, teus vizinhos. Deus é bom e a sua misericórdia se estende, né, de geração em geração sobre aqueles que o temem. Por isso, né, com toda certeza, você é um abençoado, uma abençoada que tem desfrutado aí, né, por gerações dessa bênção que vem da parte de Deus. Ou talvez você seja aí na sua casa o primeiro da geração que teme a Deus, né? Mas de qualquer forma, a palavra de Deus garante para nós, né, que a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre a vida daqueles que o temem. Então, e aí temer a Deus, né? Eu gosto sempre de falar, não é ter medo de Deus, é amá-lo, respeitá-lo, né? Como filho que ama e respeita o seu pai. Hoje em dia está na moda filho que não ama, né? E não tem respeito pelos pais, né? E não é só hoje em dia, sempre houve no mundo gente desrespeitosa, né? O pai com o filho, mas nosso pai é um pai amoroso. E eu espero que também você, como filho amoroso, possa desfrutar aí da graça e do amor dele que excede todo o entendimento. Eu quero, nesse tempo aqui precioso, compartilhar um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, verso de número 13, diz assim a palavra de Deus: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um texto bastante precioso e eu gosto sempre de fazer lembrar, né, essa fala do Senhor Jesus a João e a todas as suas igrejas. Nesse tempo aqui são 7 igrejas que recebem as cartas, né, do apóstolo João, encaminhadas do Senhor Jesus. Se a gente olhar no princípio de cada carta, a gente vai ver quem escreve e quem recebe a inscrição e a quem é enviada, né? Em cada início de cada carta, são 7 cartas, está escrito, né, ao anjo da igreja, e quem escreve é aquele que vive para sempre, e assim por diante. Alguns destaques muito importantes a gente pode olhar nessa palavra e trazer para a nossa vida, né? E eu quero enfatizar aí algumas coisas que a gente achou muito importante, né? Nesse tempo aqui, para que a gente possa refletir, pensar, né? É, e a palavra de Deus, ela já começa, né, no verso que nós lemos, nos ajudando a entender como é que funciona esse negócio de ser abençoado por gerações, né, diante de Deus. O verso que nós lemos diz que quem tem ouvidos, né, precisa ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E eu costumo dizer, né, que hoje, nos dias de hoje, é muito difícil pregar ou anunciar a mensagem de Deus. Muitos gostam de uma palavra agradável, de uma palavra bonita, e é bem verdade que uma palavra agradável, ela desce mais suavemente, né? Salomão já escreveu sobre isso, né? Ele diz que o falar é de prata, o calar é de ouro, e ele diz também, né, que é, a palavra agradável, ela vai bem aos ouvidos. E aqui nós ouvimos, né, o Senhor Jesus falando com João e remete agora não mais ao que fala, mas ao ouvinte, né? Então, para que a gente possa encontrar aí a graça de Deus e desfrutar do amor de Deus, a gente precisa aprender a ouvir o que o Espírito diz, né? Então, para você hoje, nesse tempo aqui, eu quero deixar essa mensagem. Ouça o Espírito, meu irmão. Ouça o Espírito, minha irmã. Aprenda a ouvir o Espírito. E a gente tem muita dificuldade sobre isso, porque tem muita gente hoje em dia que arroga para si, né, a autoridade de Deus ou a autoridade do Espírito, a unção do Espírito. Meu irmão, minha irmã, é a autoridade de Deus.
O Espírito de Deus não faz acepção de pessoas, ele é derramado sobre todos, tá? E todos nós, eu e você, cada um de nós, vai desfrutar desse derramar do Espírito na maneira ou na medida que abre o coração para ouvir a voz do Espírito, né? E ouvir o Espírito pode significar ler a Escritura, ler a Palavra de Deus e, por meio dela, adquirir, né, da unção ou da interpretação, né, dada pelo Espírito, o discernimento para realizar na vida aquilo que precisa. João 6,63, o Senhor Jesus diz, olha, a minha palavra é Espírito e vida. Então, a gente precisa, né, dando ouvido à palavra de Deus, conservar ou excluir algumas coisas da nossa vida. Essas 7 cartas aqui, elas têm pontos importantes como esse, né? Por exemplo, se você pegar, né, aí no começo de cada uma das cartas, vai sempre dizer, você pega lá, são 7 cartas, né? As cartas são Éfeso, Esmirna, são Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Cada uma dessas cartas tem uma particularidade especial onde o Senhor Jesus fala com sua igreja. E aí muita gente interpreta isso que isso é uma igreja só ou outra. Não. Todas essas características citadas nessas igrejas, que com toda certeza era o que destacava assim, naquele tempo, nessas igrejas aí descritas, né? Assinaladas, mas com toda certeza, todos esses pontos estão permeando as igrejas do nosso tempo e de todos os tempos. Então, algumas recomendações que ele faz a gente vê lá nos inícios, né, de cada uma das cartas. A primeira coisa que o Senhor diz é que ele conhece, né? Ele diz lá assim, eu conheço tuas obras. Ou uma delas diz, eu sei onde vives, né? Mas o fato é que assim, o Senhor nos conhece, sabe onde a gente vive, sabe como é que está a nossa situação, como é que está o nosso relacionamento com Ele, com as pessoas, com o seu corpo, que é a igreja. E sabendo disso, Ele nos traz uma outra lembrança. Ele diz, gente, isso está em todas as cartas. Eu venho sem demora. Não demora a vir. Tá? E alguns vão dizer, mas Senhor Jesus, então venha esse ano, venha amanhã, venha, meu irmão. Muita gente, né, nesse engano de tentar descobrir a data da sua vida já escreveu bobagem, coisa errada, falou muita coisa que não devia. Tem até filmes aí, produções riquíssimas, né, com a interpretação muito dúbia, né, ou duvidosa daquilo que seria a ação de Deus. Mas o fato é que assim, né, ele sabe aquilo que a gente faz, ele sabe onde a gente vive. E uma outra recomendação que ele sempre faz, né, conserva o que você tem. Aqui nesse texto que nós lemos, propriamente dito, né, a carta de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, ele vai dizer, né, no verso 11, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, é importante dar ouvido ao Espírito Santo, porque ele conhece, né, a nossa maneira de agir, as nossas obras, o lugar onde a gente vive. Ele sabe o que a gente tem e o que a gente precisa conservar, mas também ele sabe que tem algumas coisas que a gente precisa deixar. E aí ele fala, né, nesse texto aqui, das cartas do Apocalipse, que algumas coisas a gente precisa deixar, se arrepender, né? Ele diz aí em algumas passagens. Se arrepende, volta para trás. Tem momentos que a gente tem que fazer isso, né? E é importante, então, para que a gente saiba quando voltar atrás ou quando conservar o que a gente tem, né? É importante a gente dar ouvidos ao Espírito, tá? Meu irmão, minha irmã, ouvir a voz do Espírito não é privilégio de pastor, não é privilégio de apóstolo, não é privilégio de diácono, não é privilégio de profeta. Ouvir a voz de Deus no nosso tempo é privilégio de todo cristão, de todo crente. Você já entregou a sua vida para Jesus, para o Senhor Jesus, diz para ele, Senhor Jesus, eu já entreguei a minha vida para o Senhor, mas ainda não consegui te ouvir nenhuma vez. Me ajuda
Irmão Edésio falou que é possível, né? Ouvir a tua voz. Eu quero então aí ouvir a tua voz. Me ajuda nisso. Pai, me ajuda a ouvir a tua voz, para que eu conserve o que o Senhor me deu e para que eu me arrependa quando precisar. Vamos orar nesse sentido. A palavra de Deus diz que quando a gente pede, a gente recebe. E tem muita gente que não consegue entender ou ter o Espírito porque não pede. Tem que pedir, meu irmão. Precisa pedir. E Deus fala conosco, o Espírito fala conosco. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós queremos te louvar nesse tempo tão precioso. Ó, Pai, por essa palavra, por essa mensagem que vem ao nosso coração. E é sempre, ó Deus, bom ouvir a tua voz, ó Deus, é sempre bom ouvir a tua palavra, mas nem sempre é fácil ter os ouvidos abertos, ó Pai. Nós sempre que ouvimos uma mensagem que nos desagrada, a gente já muda logo de estação, muda logo de foco, mas nós queremos, ó Deus, aprender a dar ouvido à tua palavra. Seja o irmão que está falando eloquente, seja o irmão que está falando humilde. Ó Pai, seja também a ação do Teu Espírito na minha vida, na vida dos irmãos aí, naquele momento de tranquilidade no quarto, ou seja, até mesmo, Deus, na manifestação mais estrondosa. Eu sei que o Senhor usa diversas maneiras para falar conosco, mas eu quero, nesse tempo aqui precioso, clamar ao Senhor, ó Deus, não para falar conosco, porque o Senhor já tem falado pela tua palavra e pelo teu Espírito, usado homens, mulheres, mas, ó Pai, fala conosco, Senhor, e abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, Pai. Tua palavra disse hoje claramente para mim, só ouve quem tem ouvidos. Então, Pai, me dá ouvidos, Senhor, dispostos, Pai, a ouvir a tua voz, dá a cada um de nós, Senhor, os ouvidos aí abertos, dispostos, Senhor, para ouvir a tua voz. E aí a gente fala de ouvido, não é só ouvido físico, mas é o ouvido espiritual, Pai. Tem muita gente que ouve bem, mas não consegue, ó Deus, no coração, entender, porque de fato, né, o ouvido do coração está fechado. Então abre nossos ouvidos, ó Deus, ajuda-nos a ver, a entender a tua palavra, da maneira que só o Senhor pode explicar para cada um de nós, Pai. Livra-nos também do engano, ó Deus, dos enganos de Satanás. Pai, nós sabemos que muitas vezes Satanás pode se aproveitar, Pai, daqueles que são aí mais humildes, espiritualmente falando, que têm dificuldades realmente de te ouvir, Pai, mas a tua palavra garante que é o Senhor que tem prioridade, ó Deus, para falar aos nossos ouvidos. Pai, nós lemos a mensagem hoje que quem tem ouvidos precisa ouvir a tua palavra, Pai. Se quem tem ouvidos precisa ouvir a tua palavra, significa que o Senhor sempre está falando. Então, ó Deus, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz e que a orientação que determina, ó Deus, a nossa vida seja a voz do teu Espírito. A orientação que determina as nossas ações, ó Pai, as nossas petições, ó Deus, é o nosso comportamento familiar, o nosso comportamento no trabalho, o nosso comportamento social, Pai, precisa vir da direção do Teu Espírito, Pai, essas orientações. Por isso nos ajuda e nos abençoa no nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe e que a graça e o amor de Deus, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida sempre. Amém.